Bom dia, boa tarde, boa noite a todo mundo que está no mais um episódio novíssimo do Sociolofando. E hoje a gente vai fazer um quadro teórico da filosofia moderna. A gente vai falar sobre ela, sobre como que ela se configurou, sua história, seus pensadores e assim vai. Vamos lá? Então vamos entender como que essa filosofia moderna se instaurou e principalmente como que é o seu funcionamento dentro dessas ordens sociais, beleza? A primeira coisa que eu vou trazer para vocês é que foi um processo de grande transformação na nossa forma de pensar, agir e sentir. Por quê? Até então, na Idade Média, a gente tinha uma forma de funcionamento pautada nas relações divino-humano. Ou seja, as nossas explicações fenomenológicas, elas eram muito atreladas a Deus, e principalmente com as formas que ele conseguia interagir com a gente dentro do nosso universo. Obviamente, isso foi feito pela Igreja Católica dentro das formas de funcionamento do período do alto clero no feudalismo e assim vai. Mas a gente começou a ter uma mudança paradigmática do pensamento, principalmente com alguns fatores que aconteceram. Primeiro fator, a gente descobriu que a Terra não era o centro do universo. E essa descoberta pode parecer pequena para você agora nesse momento, mas imagina um período em que a gente entendia que tudo aquilo que havia sido criado era pra gente, era pela gente. E a gente começa a observar que não só não era, mas como também aquilo que a gente achava que era tão importante não era tão importante quanto a gente imaginava. Isso gerou, na verdade, um bug social que começou a ter uma reclassificação das prioridades de estudo e prioridade de entendimento sobre a humanidade. Isso tudo é atrelado também com os processos das grandes navegações, que liderados por Portugal e Espanha, dentro de uma nova lógica do capital comercial, fez com que a gente expandisse nossas relações de universos simbólicos também. Imagina a gente ter contato com novos povos, novas nações, novas formas de entendimento sobre os fenômenos que estão à nossa volta. Para cada cultura, que a gente vai sintetizar um modo de agir, pensar e sentir, as explicações sobre os fenômenos à volta delas faz com que elas entendam a relação entre indivíduo e sociedade. Agora, imagina o tanto de explicação que a gente vai encontrar quando a gente tiver contato com novos povos, principalmente por meio dessas grandes navegações. Isso gerou um movimento para a gente tanto de um cunho etnocêntrico, que o etnocentrismo ele vai ser voltado para a minha forma de análise quando eu estiver analisando o outro a partir da minha forma cultural de atuação. Então eu julgo ele pelas coisas que eu acredito das minhas crenças, meus valores, minhas ideologias, e também abriu margem para a construção daquilo que a gente chama de relativismo, que é quando eu julgo o outro tentando entender as formas de crença, juízos de valores, ideologias dele, tentando entender esse traço que é provavelmente uma cultura diferente, e não maior ou melhor, ou menor ou pior do que a minha. E isso tudo faz também com que um universo religioso tenha que se mover, principalmente porque a Igreja Católica Apostólica Romana sofreu uma pressão muito grande do capitalismo logo de cara. Porque, em essência, os ditames do capital começaram a se distanciar dos interesses da igreja. E para isso a gente teve uma resposta, que foi uma reforma protestante, que não só atrelada ao capital, também ressignificou o entendimento de boa parte daquilo que a gente chamava de Velho Testamento. E fez totalmente uma nova forma de interpretação religiosa que fundamentou e até hoje é base de boa parte das religiões cristãs do Brasil e da cultura ocidental. Além disso, há uma proposta do renascimento cultural e científico, principalmente porque, diante de novas descobertas, é necessário fazer novas formas de visão sobre esses fenômenos que estão acontecendo. E a gente precisa criar metodologias, a gente precisa criar formas de compreensão, formas de entendimento. E aí geramos grandes questionamentos. Quais foram eles? Primeiro, como que a gente obtém conhecimento? Você sabe? E como garantir que esse conhecimento é verdadeiro? Como que a gente pode saber que aquilo dali é verdade? Para fazer isso, a gente precisa criar um método ou várias formas de tentar entender e provar que aquilo dali é real. E é uma das coisas mais legais, que é a partir da filosofia moderna, que a gente vai distanciar uma prática daquilo que a gente chama das filosofias em si com a ciência, né? Agora a gente está vendo algumas imagens daquilo que a gente estava falando. Por exemplo, existiam várias teorias sobre os barcos que caíam no final da Terra, porque a Terra sendo plana, ela teria um fim. A gente tendo o um modelo geocêntrico na Terra no centro do universo, que foi desmistificado. A própria ideia de terraplanismo que acontecia naquele período, acontece ainda hoje, mas aconteceu naquele período com maior veemência, assim vai.
Agora, a filosofia da ciência, ela traz pra gente uma dualidade. A filosofia em si, enquanto elemento reflexivo, qualitativo, metafísico, quase que com uso exclusivo da razão, e a ciência moderna, que ela exige experimentação, que ela exige operações, que ela é quantitativa. Ela está muito mais ligada ao mundo físico, que os sentidos vão tentar exprimir. E para você que está estudando filosofia já sacou. Lá atrás, a filosofia pré-socrática, socrática, a filosofia medieval, até então trazia elementos que falavam para a gente que a utilização daquilo que a gente chama de sentidos era enganosa. Na ciência moderna, os sentidos eles se tornam primordiais, principalmente para a gente poder explicar e provar o mundo que está à nossa volta. E aí, olha só que da hora. A gente vai para duas correntes em existência geral. A primeira é chamada de racionalismo, que ela vai utilizar as ideias inatas como forma de explicação das nossas relações, e também a razão como forma predominante do funcionamento. Cuidado, por que eu falo predominante? Porque quando a gente fala sobre o racionalismo e empirismo no geral, a gente está falando sobre metodologias que vão te tentar conduzir por um caminho que são formas majoritárias de entendimento. Então, o racionalismo, a forma majoritária é a razão. Então, eu vou explicar por processos racionais o que acontece. E terei essas ideias inatas que elas já vão nascer comigo, que explicam algumas outras relações que a gente vai ter também. Os principais filósofos foram Descartes, o Spinoza e o Leibniz, que a gente vai poder trabalhar em breve. E no empirismo a gente também vai ter uma relação parecida, tudo bem? Só que no empirismo a gente vai ter a valorização dos sentidos em detrimento da razão. Os sentidos eles vão ser a forma predominante de explicação sobre o mundo. Mas a razão ainda vai estar lá? Sim, a razão ainda está lá. Somente para um filósofo que normalmente a gente trabalha no ensino médio, que ele não gosta desse rolê de razão, que é o David Hume, beleza? Que a gente chama ele de empirista radical, tá? Ele não gosta daquilo que a gente chama de razão. Porém, para todos os outros filósofos que a gente tem dentro dessa relação, eles vão dar a divisão de forma majoritária, não negando em si um outro processo, mas alocando a maior parte do seu conhecimento para determinado. E aí a gente começa com Descartes. René Descartes, ele é um dos principais racionalistas do período porque ele traz uma ideia de construção dessa razão a partir de alguns diálogos importantes, beleza? O seu discurso do método, sua principal obra dentro das nossas relações de análise aqui, faz com que a gente entenda como que mais ou menos a gente vai construir o pensamento científico moderno. O Descartes ele começa com um convite a um pensamento. O que a gente pode garantir que é real à minha volta? E principalmente, o que você pode me garantir que você está vivendo agora? Porque, em essência, vamos imaginar que a gente está vivendo em um coma. É possível que o nosso cérebro crie relações químicas que façam com que a gente esteja sonhando e que esse sonho seja real ao ponto da gente não saber o que é real? Vocês já tiveram um sonho que parecia que era verdadeiro e que vocês não sabiam que era um sonho até vocês acordarem e acontecer alguma coisa? O Descartes ele parte desse princípio para falar o seguinte: o que me garante agora que todos vocês que estão me assistindo não estão na verdade num coma coletivo ou num coma individual e que seu cérebro está mandando um impulso agora para você acordar? Na verdade, o Descartes ele foi até além desse pensamento, porque ele fala: como que eu posso garantir que todo mundo à minha volta é real em si? E ele traz um dos pontos fundamentais para a sua organização. A primeira coisa é: eu preciso duvidar daquilo que se apresenta com a menor possibilidade de ser falso. Se alguma coisa está se apresentando com a menor possibilidade de ser falso, eu utilizo a dúvida. O meu método da dúvida ela precisa aparecer. Tudo bem? A segunda coisa é: o meu pensamento ele garante pelo menos a existência daquilo que eu estou produzindo agora. Como assim? Eu posso não garantir a existência das outras coisas à minha volta. Mas se tem uma coisa que eu consigo garantir é que o ato de pensar já me garante essa própria existência. Como assim? Eu penso, eu existo. E aí tem um cogito famoso dele que vocês todos devem saber, que é o penso logo existo. O que significa isso? O ato de pensar, seja ele em coma, seja ele numa realidade física, já faz com que a gente entenda com que esses dois universos sejam funcionais. Em qualquer uma das duas hipóteses eu consigo existir. Porque ou eu crio, ou eu faço parte dela mesmo pensando e tudo mais. A segunda coisa é a dúvida como pressuposto metodológico de início das explicações à nossa volta. Eu não sei, eu duvido. Aquilo dali pode ser o ponto de partida para a gente começar a estudar, que ele divide em 4 etapas. Considerar tudo que apresenta a menor possibilidade de ser duvidado como falso,
2. Dividir em quantas partes menores for necessária. 3. Partir do mais simples para o mais complexo, que a gente vai chamar isso de indução. A gente vai induzir o conhecimento. E 4. Chegar ao conhecimento verdadeiro. E se a gente chegar no conhecimento verdadeiro e ele ainda se apresentar como possivelmente ser duvidado e tudo mais, a gente considera como falso e a gente reconstrói esse tipo de argumento, beleza? Obviamente que quando a gente fala sobre conhecimento verdadeiro, a gente cria uma metodologia para que a gente não chegue no conhecimento falso. Porém, a gente sabe que a gente tem algumas dificuldades. 2 filminhos para a gente indicar desse pensamento racionalista. Matrix, que contam a história em que a gente tem uma verdade estabelecida a partir de uma criação de ilusão das máquinas, e a Origem, ou Inception, que é um filme que fala sobre sonhos dentro dos sonhos, dentro dos sonhos, dentro dos sonhos. E aí fala como que aquela realidade circunscrita ela pode ou não ser real, tudo bem? Conclusão então do Descartes, beleza? A gente vai ter o seguinte, a ideia de perfeição ela se apresenta de forma inata. Por quê? A gente não experimentou algo perfeito ainda, mas a gente entende que essa perfeição ela faz parte de alguma ideia que a gente já colocou em si, na gente. Como assim? E quem colocou? Para uma ideia de perfeição aparecer na nossa cabeça, só poderia existir uma entidade que conseguiria ser perfeita e colocar essa ideia, que seria a própria ideia de Deus. Ou seja, esse argumento ontológico que compreende a totalidade das coisas e tudo mais, garante com que a gente pudesse chegar no conhecimento que fosse verdadeiro. Show de bola? É isso então. Você que está aí e gostou dessa nova forma de apresentação do mais um quadro de teoria, volta aqui, vê os outros vídeos das teorias que a gente publicou há algum tempo atrás. A gente falou sobre a filosofia contemporânea alguns vídeos atrás, agora a gente falou sobre a filosofia moderna e sobre René Descartes. Em breve a gente volta com mais teoria para que a gente se divirta, para que a gente consiga conhecer o mundo afora, beleza? Muito obrigado pela participação. Bota um comentário aí do que você quer ver, do que você quer ter de consumo, porque aqui é a indústria cultural, né, velho? Então a indústria cultural ela faz aquilo que você quer. Até a próxima.